Muito bem, meus craques do Instagram, agora sim, não é? Tudo refeito, meus craques Alma Premium. Voltamos aqui para essa live espetacular, não é? Que vamos realizar agora com o presidente Michel Temer. O Alma Premium faz 2 anos e cria, sem dúvida alguma, um movimento importante dentro da sua história, dentro da sua vida, nesses 2 anos, para criar que as pessoas possam tomar as suas decisões de maneira mais adequada, não é? E nesse momento, a gente tem o prazer, já estou aqui dividindo a tela com o senhor, presidente, o senhor que é um presidente reformista, o senhor que é um presidente pujante, o senhor que foi, como mesmo diz, foi sequestrado e injustiçado, porque o país perdeu muito. E quando o senhor está nas ruas, a gente ouve as pessoas gritarem. Gritarem, não é falar, é gritar. Presidente, volta, presidente. O senhor saiu, o senhor devia ficar e permanecer. Então, a gente fica muito feliz de poder, primeiro desse privilégio, de poder dividir. Agora, viramos o Golfo Pérsico, um Saad de um lado e um Temer do outro. Então, o Líbano está muito prestigiado aqui, não é? Aliás, a colônia libanesa nos prestigiando muito aqui. Millet Kuri da Sawari Jeans, o nosso cônsul honorário, amigo do senhor, e presidente, o governador, o prefeito Kassab, enfim, muitas pessoas aqui nos prestigiando nesse momento. E eu quero dar os parabéns e agradecer e dizer que nós estamos sendo observados aqui pelo Elcinho Moco, que está me vigiando. Se eu sair do trilho, presidente, ele vai puxar a minha orelha. Tenho muito prazer em receber o senhor. Seja muito bem-vindo. Está se cuidando aí da Covid-19? Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, Beto. Eu quero dizer a você que eu que tenho muito prazer em estar contigo, né? Já não é a primeira vez. E agora, especialmente, por essa fórmula virtual, né? Que até vou dizer a você, viu, Beto? Não vou dizer novidade, mas essa coisa vai pegar até para o futuro. Porque você sabe que ao invés, por exemplo, vamos dizer que você tivesse um estúdio, ao invés de eu precisar ir ao seu estúdio, nós conversamos dessa maneira. A imagem é a mesma. De qualquer com muito gosto que eu estou novamente com você. E obrigado. Para responder a sua pergunta, estou me cuidando, né? Tomando todas as cautelas, porque essa pandemia é uma pandemia, é uma coisa pavorosa, né? Você viu que já levou mais de 43, 44 mil brasileiros, né? Pessoas que faleceram, as quais famílias que estão enlutadas, as quais eu devo manifestar também minha tristeza, né? Mas eu estou me cuidando, na medida do possível, fazendo o possível para evitar qualquer acidente, né? Muito gosto estar com você, viu, Beto? Obrigado, presidente. Aliás, o senhor se manifestou publicamente, cumprimentando também os profissionais de saúde, a quem o senhor reverenciou com muita intensidade logo no começo dessa pandemia. O senhor foi uma das primeiras autoridades, não é, a se manifestar, e isso é muito importante porque a gente gera, com esse tipo de movimento, uma importante decisão que as pessoas têm em relação à vida, em relação ao país e principalmente a quem está na linha de frente. E como o senhor esteve na linha de frente, presidente, o senhor chegou no momento, assumiu a presidência numa desordem política absoluta, num retrocesso econômico, e aí o senhor assumiu, é o presidente reformista e criou, não é, o conceito no governo federal de ordem e progresso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque foi muito importante esse movimento Ordem e Progresso. Olha, Beto, você sabe, em primeiro lugar, realmente dizer a você que eu tenho homenageado quantas vezes posso, né, os nossos operadores da saúde, né, assim como o pessoal da segurança pública, o pessoal da limpeza, né, tem sido, né, os caminhoneiros que abastecem supermercados e farmácias, né, tem sido os nossos heróis. São aqueles que cuidam das chamadas atividades essenciais e que são nossos heróis, merecem nosso aplauso e nossa reverência a todo momento, né? Segurança pública o senhor entende, hein? Segurança pública o senhor entende bem, hein? 2 vezes secretário da Segurança, né, Beto? Mas
mas indo ao ponto que você levanta, né? Nós realmente chegamos ao poder, à presidência da República, com dificuldades extraordinárias. Só para você ter uma ideia, um exemplo muito rápido, nós pegamos em maio de 2016 um PIB, um Produto Interno Bruto, negativo de menos 3,6. Você sabe, Beto, que 1 ano e 7 meses depois, nós tínhamos um PIB positivo de 1,3. Ou seja, eliminamos o negativo de 3,6 e caminhamos para um positivo de 1,3. Por isso que eu digo sempre interessante, viu? Nas vários encontros, entrevistas e lives que eu tenho tido, e agora com você, com muito gosto, eu quero dizer que muitas e muitas vezes dizem, mas como é que nós vamos recuperar a economia? Tem que manter a economia. Eu digo, olha, há neste momento 2 valores, o valor vida e o valor economia. O valor vida vai embora e não volta mais, como aconteceu com quase 44 mil cidadãos brasileiros, né? A economia, ela é recuperável. De vez em quando, Beto me diz, olha, mas veja bem, o PIB será negativo em 6%, 7%. Daí eu efetivamente tomo a liberdade de dar o meu exemplo, né? O exemplo do meu governo, que chegou, reitero, com menos 3,6% negativos, 1 ano e 7 meses depois estávamos positivos. Ou seja, economia você recupera, vida você não recupera. Por isso que é importantíssimo nesse momento fazer todo o esforço para que nós tenhamos a vida preservada, né? Perfeito. Presidente, eu peço licença ao senhor a dizer às pessoas, como o senhor é um presidente democrático e faz questão sempre da participação das pessoas, eu deixei os comentários ativados, mas tomei o cuidado nesse momento de desativar os comentários, porque os comentários entram, o senhor acaba, a tua imagem acaba sendo arranhada, digamos assim, no bom sentido, com os comentários. Como as pessoas querem vê-lo, o senhor está muito bonito, sempre muito elegante, então eu desativei aí os comentários para que a gente pudesse tomar. Presidente, o impeachment, ele causa traumas absolutos, não é, na presidência da República e principalmente na condução do país. Nós tivemos 2 impeachments do presidente Collor, que foi substituído pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e que naquele momento criou o Plano Real, estabilizou a moeda e o Brasil seguiu adiante. E quando veio o senhor, a presidente Dilma saiu impeachmentada, o senhor assumiu o governo, foi um presidente reformista, eu entendo bem, criou a reforma trabalhista e gerou dentro do país uma expectativa positiva. O senhor entende que os impeachments, no fundo, fizeram bem para o Brasil, presidente? Você sabe que é interessante. Você levantou um tema muito interessante, viu, Beto? Porque quando assumiu no primeiro impedimento, né, você vê que veio o Plano Real, né, que foi uma coisa extremamente útil. Era no governo Itamar, mas o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, né? Veio o Plano Real. Depois, com a senhora ex-presidente, quando ela deixou o poder, a situação era dramática no plano econômico, no plano do relacionamento político entre o executivo e o legislativo. Havia os movimentos populares, que nós todos acompanhamos, né? E, portanto, quando nós chegamos, eu acabei de dizer, nós acabamos elevando o PIB para o positivo, saindo do negativo, além do que fizemos reformas, né? O Beto, de fora a parte, a modernização trabalhista, que era uma coisa desejada há muito e muito tempo atrás, não é? E nunca se fez, não é? Você tem o teto dos gastos públicos. Você sabe que é interessante esse teto dos gastos públicos? Ele parte de uma concepção frugal, trivial. Você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você ganhar 2, gasta 4, no fim do ano você tem um problema econômico e financeiro extraordinário. Ora bem, o Brasil, se ele arrecada 100, não pode gastar 200. Se gastar 200, a cada ano aumenta a dívida pública, aumenta os juros sobre a dívida pública, cria um problema para o país. Portanto, logo no início, nós cuidamos de aprovar uma emenda à Constituição que estabelecia um teto para os gastos. Ou seja, você tem que gastar aquilo que você arrecada. E a previsão é que isso venha a acontecer num prazo máximo de 20 anos. Entretanto, a emenda prevê que daqui a 10 anos, se houver, por assim dizer, um empate entre aquilo que você arrecada e o que você ganha, o que você gasta, né? O que o Estado gasta, você pode rever isso daqui a 10 anos. E você sabe que vinha, Beto, num ritmo muito adequado,
porque você sabe que no primeiro momento, quando nós assumimos, nós estimamos um déficit, isso é público e legalmente estabelecido, de 79 bilhões. No orçamento próximo, nós fixamos em 159 bilhões. No seguinte, em 139 bilhões. E agora é menos de 100 bilhões. Então, não é improvável, ou não seria improvável, que em 10 anos nós empatássemos aquilo que você arrecada com aquilo que você gasta. Agora, devo reconhecer que veio a pandemia e a pandemia criou um problema, né? E, ademais disso, você sabe que a economia é um conjunto de coisas. Por que nós conseguimos reduzir a inflação, Beto, que estava em 2 dígitos, nós entregamos a inflação com 3,75, abaixo da média estabelecida. Né? Por que os juros estavam em 14,25 e nós trouxemos para 6,5 e continuou a cair. Você vê que no governo Bolsonaro caiu mais ainda. Foi fruto dessa política econômica, porque você não tem segmentações na economia. A economia é um todo. Quando você arranja o PIB, quando você moraliza as estatais, quando você estabelece uma parceria muito grande entre o legislativo e o executivo que dá resultado econômico, né? Você, desse conjunto da economia, é que surge a queda da inflação, surge a queda dos juros, né? Então foi isso que nós fizemos, e como eu costumo dizer, não foi num governo de 4 anos ou de 8 anos, foi num governo de 2 anos e meio, não é, Beto? Conseguimos realizar tudo isso. Mas, curiosamente, voltando à sua indagação, é interessante, é uma coincidência, né? Quer dizer, caiu um governo, veio o novo governo fez o plano real, estabilizou a inflação, depois veio, né, Beto? No meu caso, nós conseguimos fazer tudo isso que estamos mencionando aqui e que você também está descrevendo. É uma coincidência. Mas eu devo dizer que o impedimento nunca é uma coisa boa, porque, em princípio, ele cria um trauma institucional, sabe, Beto? Ele cria um problema, né? Tem um problema. Eu, graças a Deus, eu tive a capacidade de ignorar os eventuais oposicionistas, né? Oposicionistas até digo legítimos, porque afinal perderam o poder, ficaram na oposição ao meu governo. Mas o que é que eu fazia? Eu não turbinava as coisas, eu ia para frente. Falei, meu dever é governar, e eu vou para frente. E foi isso que permitiu que nós fizéssemos um governo, graças a Deus, de bom êxito. Né? Não, muito bom êxito, e a gente observa, eu quero passar ao senhor que quando nós anunciamos a nossa entrevista, o nosso Talks aqui, a nossa live, eu recebi centenas, de manifestações favoráveis ao seu governo, à sua gestão, que em tão pouco tempo conseguiu criar caminhos que pudessem eliminar toda aquela bagunça, entre aspas, política, economicamente o país entregue, do ponto de vista internacional, a imagem brasileira arranhada ao extremo e, sem dúvida alguma, consumido o país por uma bolha nefasta criada pela gestão anterior e que o senhor, em muito pouco tempo, com um plano de governança eficiente, conseguiu avançar. Eu entendo, presidente, e na próxima quarta-feira vai haver no Supremo um julgamento que pode invalidar o caso JBS. E eu entendo, presidente, que o senhor iria, sem dúvida alguma, se tivesse conseguido, naquele momento, evoluir com as suas ideias, com os seus propósitos e principalmente na linha próspera em que colocou o país, criar a reforma tributária e também a administrativa, tão fundamentais quanto a trabalhista. Só que o senhor foi impedido, vamos dizer assim, diante de uma atrocidade criada pelo seu Joesley Batista, que absolutamente criou uma linha nefasta para o país. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque as pessoas estão hoje vivendo essa reforma que foi feita, mas ela poderia ter sido feita antes, e também a tributária, eu entendo, a administrativa, e nós poderíamos ter 4 reformas fundamentais que levariam o país a um movimento muito bom, principalmente nesse momento de pandemia. E quando eu fiquei fazendo uma reflexão da sua entrada comigo aqui, eu disse, nossa, nós poderíamos ter tido muito mais substância
do ponto de vista da saúde, da economia, da segurança pública, em outras pastas, se nós tivéssemos conseguido antecipar as reformas e promover a tributária administrativa. Um cenário sobre isso, presidente. Olha, Beto, você me permite dizer que você tem absoluta razão. O nosso governo foi um governo reformista, apesar do seu pouco tempo. Você veja, nós fizemos a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, que era desejada e pleiteada, Beto, há mais de 20 anos. A primeira vez que eu fui presidente da Câmara dos Deputados, em 97, 98, já se falava na reforma do ensino médio. E só foi feita 20 anos depois, quando assumi a presidência da República. De igual maneira, acabei de dizer, o teto de gastos públicos, a recuperação das estatais, as estatais davam prejuízo, no nosso governo elas começaram a ter balanços positivos, e você sabe que, você mencionou esse cidadão aí, o Batista, né, que vai ter a delação dele examinada mais adiante, para verificar se mantém ou não mantém, mas é curioso, quando o procurador-geral resolveu divulgar uma gravação que eu realmente quero enfatizar, é falsa, porque tinha montaram uma frase que não existia. Uma coisa estranha, Beto. O Brasil é fantástico. Montaram uma frase, a frase era mais ou menos a seguinte: olha, fulano, estou dando dinheiro para deputado fulano para manter o silêncio dele. E que eu tenha dito, mantenha isso, viu? E não era. A história é o seguinte: olha, eu tenho muito amizade com o deputado fulano, eu estou de bem com ele. Eu digo, mantenha isso. Mas uma grande empresa de comunicação resolveu divulgar, sem ouvir o áudio. 4 dias depois, saiu o áudio. Não sei se eles ficaram envergonhados ou não, mas a Folha de São Paulo, por exemplo, que tinha ido nas águas dessa notícia, publicou uma notícia dizendo, nós erramos, a frase não era aquela, a frase é outra. Não é? Bom, mas fizeram um movimento para tentar derrubar o governo, ou seja, prejudicaram inicialmente a mim, moralmente, mas especialmente o país, porque você sabe, vou contar um episódio a você. Você sabe que naquela data de maio, eu estava, já tinha feito essas reformas todas, e estava com a reforma da Previdência encaminhada para 12 dias depois colocá-la na Câmara, e nós já tínhamos computados 326 votos, são necessários 308 votos, e, de igual maneira, tínhamos maioria no Senado. Ou seja, colocando em maio, no final de maio, essa proposta da Previdência Social, nós a teríamos aprovado no máximo até agosto, portanto, nós teríamos ganho 2 anos com a reforma da Previdência. O Brasil perdeu 2 anos com a inação da reforma da Previdência em razão deste fato. E, subsequentemente, é claro, você tem toda a razão, eu já tinha projetos, não exatamente uma reforma tributária, eu não uso muito esse vocábulo, porque o vocábulo é um pouco queimado, sabe, Roberto? Eu uso simplificação ou desburocratização tributária, que era o que mais eu ouvia quando ia para o exterior, falar com empresários brasileiros, empresários estrangeiros, eles acham muito burocratizado o nosso sistema tributário. Eu já tinha este plano, que era a sequência, e depois da tributária, logo viria uma grande reformulação administrativa. Eu teria completado, interessante, Roberto, e teria completado isso em 2017 ainda, começo de 2018, portanto, teria feito todas as reformas fundamentais. E veja, a reforma da Previdência, por exemplo, ela pode ter saído da pauta legislativa em determinado momento, mas não saiu da pauta política do país. Uma ocasião, ainda em 18, eu falando para empresários em Nova York, no almoço que me ofereceram, eu disse, me perguntaram sobre isso, eu disse, olha, realmente saiu da pauta legislativa, mas vocês verão que ela virá. E, efetivamente, iniciado o governo do presidente Bolsonaro, a Câmara e o Senado, e eles pegaram pelas mãos a reforma da Previdência, levaram adiante e aprovaram, com muita facilidade. E, vez ou outra, eu tenho visto, até ouvido o presidente Bolsonaro dizer, olha, se não fosse o governo Temer ter enfrentado a questão da reforma da Previdência, para convencer o povo, convencer o Congresso, não teria saído. Então, é interessante, você tem razão, este episódio deste cidadão Batista e do procurador-geral prejudicaram fundamentalmente o nosso país, não tenho dúvida disso. Presidente, ouvindo o senhor... Me permita dizer, viu, Beto? Pois não, por favor. Você sabe que essa tal gravação, que é me perdoe uma expressão, me permita uma expressão forte, por favor. Uma coisa desarrazoada, para não dizer destrambelhada, e se eu quiser acrescentar um pouco, para não dizer que é uma coisa nojenta, porque o sujeito foi gravar lá, o presidente da República, com um gravadorzinho vagabundo, né?
para tentar conseguir aquilo que os procuradores queriam, o procurador-geral queria, né? Que era incriminar o presidente da República. Mas interessante, a verdade ela sempre vem à luz, né? Você sabe que há uns 5, 6 meses atrás, 7 meses atrás, um juiz de Brasília, que os autos desceram do Supremo, para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, sem instruir o processo, Beto. Você sabe que num processo penal, você tem instrução. Se houve o acusado, houve o acusador, houve testemunha de um lado e outro lado, põe documentos, etc. Sem ouvir ninguém, portanto, sem me ouvir, inclusive, fez o que se chama de absolvição sumária. Ou seja, esta gravação é imprestável, porque ela tem mais de 80 interrupções. Sobre ter mais de 80 interrupções, ainda o procurador-geral, para justificar a denúncia, juntou frases desconexas, ou seja, frases que não têm nem pé, nem corpo, nem cabeça. Né? Para quê? Para poder justificar a denúncia. E deu uma absolvição sumária. Interessante, até digo uma coisa curiosa. Você sabe que a Procuradoria da República, por dever de ofício, recorreu. E ao recorrer, né, quando você recorre, volta novamente para a Procuradoria-Geral da República para dar parecer. E o procurador da República que deu parecer disse assim, Beto, olha aqui, o juiz tem razão, não tem o menor sentido acusar o ex-presidente em função dessa gravação, que é inteiramente desconexa. Então, este é o quadro, mas veja o prejuízo que causaram há 2 anos e pouco atrás. Não é? Não tenha dúvida. Presidente, eu fico tão feliz de vê-lo com coragem, que o senhor sempre foi um homem corajoso, não é? E com um semblante absolutamente tranquilo, para falar de coisas, digamos assim, desconfortáveis. E eu quero continuar nessa linha, porque nós estamos vivendo um momento onde não existe jogo de equipe. Não é? No futebol, o senhor é um corintiano inveterado e juramentado, no futebol existe o jogo de equipe. Um jogador perde um pênalti e o time inteiro vai lá e vai abraçá-lo, vai confortá-lo. Assim como um goleiro, por exemplo, quando toma um frango, ele vai ser confortado pelos seus companheiros. No Brasil, a gente observa hoje que o presidente da República tem uma linha adotada, que os governadores e prefeitos têm outra linha, e os poderes também adotam outras linhas. Ou seja, ouvindo o senhor falar, passado tanto tempo, e tão pouco tempo, as reformas que o senhor fez e as que deixou de fazer, não por gosto próprio, mas exatamente pelas obstruções que o senhor coloca aqui de maneira nojenta, eu vou comungar do seu vernáculo, de maneira nojenta. Presidente, está muito difícil na avaliação do senhor levar o Brasil, ou seja, eu vejo o senhor falar com tanta facilidade, em tão pouco tempo resolver problemas tão substanciais. O que fazer? Como é que está faltando aí liderança, coordenação, como se fala? Os poderes estão criando aí uma espécie de couraça para poder criar identidade própria sem criar um jogo de equipe. Ou seja, como é que o senhor está enxergando esse movimento no Brasil nesse momento? Olha, Beto, em primeiro lugar, dizer a você elogiou a minha tranquilidade, você sabe que você se revela tranquilo quando a verdade está ao seu lado. Quando a verdade está ao seu lado, não tem jeito, você não disfarça. A tranquilidade deriva precisamente daí, primeiro ponto. O segundo ponto é que, evidentemente, você pergunta se o Brasil tem jeito. Tem jeito. E tem jeito, você sabe, fazendo neste momento uma unidade absoluta de propósitos entre todas as faixas governativas do Brasil. Você sabe que o poder, não vou dizer uma obviedade, pertence ao povo, mas ele é exercido organicamente pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, e territorialmente, espacialmente, né, pela União, Estados e municípios. Essa é a distribuição do poder e Distrito Federal. Esta é a distribuição do poder no nosso país. Ora bem, o que é que nós temos neste presente momento? Eu dizia no início da minha fala, você tem 2 valores, o valor vida e o valor economia. Né? O valor vida tem que ser sobrelevado, é o primeiro que você tem que levar em conta. E, para tanto, você veja, não se pode colocar interesses político-partidários, porque também esse vírus não deixa ninguém em paz. Ele não escolhe o partido A, o partido B, o deputado, o senador, o pobre, o rico. Né? O vírus penetra em todo mundo. Então, uma coisa
que demanda uma unidade. A palavra união é a palavra-chave para o momento do Brasil. Como se faz essa união? Ela se faz organicamente e espacialmente, territorialmente. Né? Organicamente, pelo trabalho conjunto do Legislativo, Executivo e Judiciário. Espacialmente, pelo trabalho conjunto do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. Esta é a tese, quer dizer, todo mundo tinha que dar-se as mãos e dizer, vamos enfrentar essa pandemia, vamos deixar tudo de lado. Ora, mas como concretizar tudo isso, Beto? Você sabe que, em hipóteses desta natureza, primeiro você precisa ter uma certa centralidade. Você precisa trazer isso, o Presidente da República tem que trazer isso para a União, a meu modo de ver, poderia ter feito isso desde o início. E, naturalmente, conversando com os governadores, com os chefes dos poderes, até com prefeitos, mas, enfim, uma ação conjunta em que todos estivessem trabalhando juntos para dizer, olha aqui, vamos deixar nossas brigas políticas, eventuais disputas programáticas ou de ideias para a época das eleições. Vem as eleições municipais, depois vem a eleição em 2022, ali sim, mas aqui nós todos estamos sendo vítimas. Não há poder que possa combater o vírus, ou o partido que possa combater, ou o governador, ou o prefeito, ou o chefe de poder. Então vamos unir os nossos esforços, né? Isso seria o ideal, até por uma razão governativa interessante. Uma das coisas que os governantes têm que fazer é transmitir uma certa tranquilidade para a população. Se houvesse esta conjunção de esforços, isso tranquiliza a população, não é? E até eu menciono um fato concreto, viu, Beto? Você sabe que houve uma quinta-feira aí que o presidente resolveu fazer uma reunião virtual com os governadores e com os dois chefes do Legislativo e Executivo. Você sabe que naquela tarde, eu naturalmente ouço muita gente, falo com muita gente, né? Naquela tarde da quinta-feira e naquela noite, houve uma distensão, porque as pessoas se trataram cordialmente, como se deve tratar no âmbito governativo. Governadores, presidente, chefes de poder, se trataram de uma cordialidade absoluta. Aquilo distensionou o ambiente. Mas depois, na sexta-feira, né, Beto, saiu aquele vídeo eliminou a quinta-feira, quer dizer, a sexta eliminou a quinta. Mas a pergunta é a seguinte, mas isso tem jeito ainda? Eu falo tem, porque em governo as coisas são recuperáveis. Se num dado momento o Presidente da República, portanto o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os governadores resolverem conversar de novo, dizer, olha, minha gente, porque a pandemia não passou, né? Ela está presente aqui, né, Beto? Vamos trabalhar juntos. E fizerem uma nova reunião, essa de pacificação e, em consequência, de unidade, você consegue levar o Brasil para frente. Economia, volto a dizer, quando você combater a pandemia, e como é que você combate? Daqui a pouco, se Deus quiser, nós temos uma vacina aí para combater esse mal, né? A economia você recupera, como eu disse há pouco, pelo trabalho também conjunto de todos. O Congresso Nacional está dando uma grande colaboração, mesmo no presente momento. Então, esta unidade seria fundamental. Enfim, união é a palavra-chave para este momento e pacificação é a outra palavra-chave também para este momento. Presidente, quando o senhor fala de obviedade, não é? A obviedade ela leva ao continuismo e leva também à perda de vitalidade. E eu entendo, não é, que uma pessoa com a experiência do senhor, não é, num momento como esse, por exemplo, iria fazer toda a diferença. Eu digo, primeiro, o senhor prestigiou e privilegiou os seus ministros. O senhor fez absolutamente o que o senhor de pacificação com os poderes. Ou seja, para passar uma reforma trabalhista que mexe numa ferida tão grande, que atinge milhões de trabalhadores, é necessário que haja aí uma linha pacificadora e uma linha absolutamente estratégica do ponto de vista do convencimento da importância na movimentação econômica e social do país. O senhor entende que o presidente Bolsonaro, nesse momento, ele não condiz, digamos assim, com o posto de presidente, condiz entre aspas, com o posto de presidente, porque ele não privilegia a sua equipe de trabalho em detrimento, não é, de uma força que ele atribui à sua caneta, ou seja, ele usa a caneta BIC, não é, como uma força absolutamente forte
dentro da sua linha. Ou você é do bem ou você é do mal, cuidado com a minha caneta. O senhor não acha que falta um pouco? Não estou nem dizendo que ele é mal intencionado, muito pelo contrário. Até porque ele quer mostrar, nas suas atitudes, pelo menos ao meu ver, de que a gripezinha, do ponto de vista metafórico, quer dizer que ele quer gerar uma certa vitalidade e esperança, até com palavras um pouco mais otimistas. Mas a forma é inadequada. O senhor entende que falta aí um pouco de prestígio à própria equipe que ele elegeu? Eu tive a sorte, né, Beto, e razoável competência, de constituir uma empresa, uma equipe muito unitária, não é? Especialmente, desde o primeiro momento, eu disse aqui comigo, você sabe que eu fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, Sim. E eu sempre percebia que o Legislativo era tratado mesmo meio como apêndice do Executivo. Eu disse, isso não pode acontecer, porque a Constituição estabelece que quem governa em conjunto é o Executivo e o Legislativo. E digo por quê. Você veja, quando eu disse lá atrás, o poder vem do povo, quem vocaliza a vontade do povo é a lei. E quem produz a lei é o Legislativo. Então você precisa ter o Legislativo ao seu lado. Não é? Eu fiz isto, e até fiz um governo meio congressual, porque trouxe muita gente do parlamento para ser ministro, porque já tinha uma articulação comigo, não é? No período que eu fui deputado e presidente da Câmara tantas vezes. Né? Então eu fiz uma equipe muito unitária e muito trabalhadora, até gente jovem. Você sabe que eu nomeei meu Deus do céu, o Bezerra, o Fernandinho Bezerra, tinha 32 anos, o Beto, e eu, ministro de Minas e Energia, quando eu nomeei, eu confiava muito nele, mas eu aqui comigo perguntei, será que ele dá conta? Será que tem quilometragem para isso? Você sabe que foi um ministro excepcional. Pois sim. Bons ministros do governo. Então eu dei sorte também, né, ao escolher, escolhi uma equipe econômica da melhor suposição, colocando lá o Meirelles, o Ilan, o Mansueto, que ficou no nosso governo. Enfim, fizemos uma equipe da melhor suposição. E com isto fomos adiante. O presidente Bolsonaro, ele tem um outro estilo, né? Um estilo mais, digamos assim, mais emotivo, porque eu costumo dizer o seguinte, ele muitas vezes recebe uma crítica qualquer e ele responde. E eu respondendo, ele turbina o assunto. Né? Eu não turbinava os assuntos. Quando vinha a crítica, eu deixava para lá, não é? E ia para frente. Tanto que quem criticava logo depois se arrependia, porque eu não dava atenção. Eu digo, meu dever é governar o país, não é ficar batendo boca com ninguém. Né? Especialmente, isso é uma coisa que eu digo com muita frequência, eu considero, com a devida licença, um equívoco ele parar toda manhã lá naquele cercadinho para falar com a imprensa. Porque é natural, de manhã, eu quero significar o seguinte, a palavra do presidente da República, ela faz a pauta do país, ela faz a agenda do país, é uma palavra muito forte. Então, quando ele deblatera, quando alguém provoca qualquer coisa, diz alguma coisa, aquilo corre o dia todo e prejudica o governo dele, não é? Eu cheguei a dizer a ele, a pessoas próximas a ele, no meu tempo, o que eu fazia? Eu tinha um porta-voz, que a toda tardezinha, à noite, começo da noite, dizia o que foi feito pelo governo, né? O que ia ser feito ainda, e eu dava uma entrevista uma vez por semana, quando muito esclarecia as coisas do governo, né? Mas não entrava, viu, Beto, em disputas verbais, não é? Você não pode fazer isso no país, porque cria esse clima de conflito, parece que a todo momento é uma briga armada, né? Quando você tem que desarmar as brigas. Não é? Eu fui um desarmador de brigas. Sempre nas funções que eu ocupei, eu desarmava brigas. Né? E olha que eu fui secretário da Segurança Pública em São Paulo 2 vezes. Fui procurador-geral do Estado 2 vezes. Né? Mas eu desarmava brigas. E de igual maneira na Câmara dos Deputados, de igual maneira na Presidência da República. Né? Então eu acho que se o presidente adotar esta medida, e eu digo isso com muita franqueza e lealdade, acho que é útil para ele e é útil para o país. Não é? Eu, se fosse ele, sentava um dia, viu, Beto, e dizia aqui, olha, minha gente, vou fazer uma coletiva aqui, vou dizer o seguinte, eu não vou responder mais nada, eu vou só governar o país. E não adianta provocar que eu não respondo. Você sabe que daria uma tranquilidade. Acho que daria uma tranquilidade, não é? Eu acho também. Você precisa aconselhar mais ele, hein, presidente? Toda franqueza. Você precisa ir para Brasília aconselhá-lo mais, hein? Não.
Não, conselho eu não dou, não. Eu posso dar palpite, como estou dando aqui, né? Dando É, palpite. tá. Presidente, falando um pouquinho, o senhor falou da reunião dos governadores, eu queria que o senhor traçasse aí um plano, ouvir a opinião, a vossa opinião, em relação à condução da pandemia. Então, o presidente Bolsonaro, nós já dissemos, tem uma linha adotada, e o governador João Dória tem uma linha antagônica a dele, preservando mais vidas, olhando um pouco mais com cautela, e o presidente um pouco mais aberto, digamos assim, a essas questões. Eu queria que o senhor pautasse as duas posições e qual a que mais lhe agrada nesse momento. Eu acho que a que mais me agrada, viu, Beto, é seguir o que a ciência diz. Porque eu não sou versado em matéria científica, médica, etc., né? Eu acompanharia o que a ciência, na sua maioria, estivesse estabelecendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que é interessante? Eu olho o panorama e vejo, por exemplo, o seguinte: o governo federal, sob o foco de auxílio econômico, faz o seu papel. Você veja esses bilhões que foram alocados para os mais vulneráveis, aquela história dos 600 ou 1.200 para os mais vulneráveis, não é? A história dos financiamentos para micro e pequena empresa, porque a micro e pequena empresa, Beto, é quem mais dá emprego no país. Então você precisa prestigiá-los, não é? E terceiro, os financiamentos que estão de vir para as grandes empresas, desde que se mantenha o emprego, o governo federal, de alguma maneira, está fazendo isso. Os governos estaduais estão cumprindo o seu papel. Você vê o João Dória aqui em São Paulo, desde o primeiro momento, ele, por exemplo, abriu as estradas para os caminhoneiros, porque os caminhoneiros é que abastecem mercados, farmácias, né? Levam o agronegócio, né? O agronegócio tem que continuar operando, porque é dali que sai a alimentação, não é? O João Dória fez muito adequadamente isso. Abriu as estradas, botou postos de gasolina funcionando, alimentação, etc., né? Então, cada um fez o seu papel, de igual maneira os demais governadores. Então, a pergunta é, por que divergem? Né? Por isso que eu digo que o presidente poderia centralizar um pouco essa atividade com os governadores, que cada um está fazendo a sua parte. Então, vamos somar as várias partes em benefício da população. Não é? Eu acho que isso é que poderia ser feito. Você percebe que eu sempre volto ao tema da unidade, da pacificação, não é? Para este efeito. Agora, volto a dizer, quando chegar lá nas eleições, muito bem, cada um tem suas ideias, tem seu programa, e vai discutir, vai controverter, vai se contrariar, não é? Mas não é para agora. Agora nós temos que combater esse danado vírus aí que está levando vidas e mais vidas. Né? O senhor tocou num ponto que eu tenho defendido muito. Presidente, eu fiz mais de 70 lives. E nós estamos também adotando no Alma Premium, que é a nossa plataforma, que o nosso Elcinho Moco faz parte, que o senhor teve há meses atrás ali no ESC e pôde falar às pessoas que lá estavam. Aliás, as pessoas estão me perguntando depois qual é o charuto predileto que o senhor fuma, porque tem um monte de charuteiro aqui que está me perguntando e o senhor vai ter que revelar isso. E é fundamental, presidente, né? O Brasil, um país de dimensões continentais, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma população de quase 250 milhões de habitantes, enfim, que a gente regionalizasse a questão da doença, porque infraestruturalmente, o senhor disse muito bem, o senhor colocou muito bem do ponto de vista geográfico, infraestruturalmente, o país ele tem características absolutas em cada região. E nós temos que preservar isso diante de um problema que é nacional. Daí a minha digamos assim, não indignação, mas eu fico um pouco triste, porque eu não consigo enxergar jogo de equipe. Ou seja, os ministros estão aí, são competentes, os que saíram e os que estão aí, os ministros que deixaram o governo, o ministro Mandetta, o ministro Sérgio Moro, ministros competentes, enfim, que poderiam criar uma coalizão com os governadores, consequentemente com os secretários e aí com os prefeitos, criar um jogo de equipe, o presidente trabalhar politicamente os poderes para que a gente pudesse respeitar as regiões e, a partir daí, criar uma grande gestão de crise
que pudesse privilegiar a ciência, como o senhor bem disse, a economia e também a segurança e a justiça. Porque o senhor, como secretário de Segurança Pública, com políticas absolutamente eficazes que até hoje reverberam no movimento público da segurança aqui em São Paulo, o senhor sabe muito bem que o desequilíbrio social em função das demissões e principalmente do mercado informal, que sofre de maneira substancial, presidente, a gente poderia ter um cenário diferenciado. E eu pergunto ao senhor, com a sua experiência observando de longe e com toda essa sua clara evidência demonstrada até agora, e eu insisto nisso, com pouco tempo de governo, com tanta coisa para fazer, o senhor acha que digamos assim, esse relaxamento que o senhor aconselha aí o presidente Bolsonaro a ter, ele é fundamental e que a partir daí, na pós-quarentena, na sequência dessa crise pandêmica que não acabou, a gente possa, sem dúvida, criar um movimento nacional que possa infraestruturar melhor o país do ponto de vista da saúde, da economia, da segurança e principalmente política? Eu acho que sim, viu, Beto? Aliás, veja o entusiasmo com que você fala desses temas, né? Se esse entusiasmo alastrar-se, apanhar vários setores, é claro que todos estarão unidos depois para recuperar a economia. Então, eu costumo dizer que também há uma discussão, não é, Beto, se deve abrir a economia, não deve abrir, se deve abrir radicalmente ou não, né? Eu acho que do jeito que está sendo feito, está correto. Em primeiro lugar, porque as chamadas atividades essenciais, elas funcionam desde o primeiro dia. Você sabe que elas correspondem praticamente a 40% da atividade econômica do país. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem que abrir paulatinamente, como está se verificando no presente momento. Então, isso é importante, porque também você não pode dizer, bom, agora jamais ninguém vai conseguir trabalhar. Tem gente que vive do dia a dia, não é, Beto? Não só lojistas, enfim, várias atividades, como gente muito pobre, que, na verdade, vive do que ganha para almoçar e para jantar, convenhamos. As atividades informais, presidente, as atividades informais é o pinga-pinga, é o dia a dia, Todas elas. Então, é natural que, com o tempo, e por isso que você precisa casar essas duas coisas, a ciência com a parte econômica. Mas, no primeiro momento, o isolamento social tinha que ser radical, como foi, para preservar vidas. Isso não é uma coisa só do Brasil. Você vê que no mundo todo ocorreu dessa maneira. E agora que os demais países também estão abrindo a sua economia. Aqui também, paulatinamente, vai se abrindo a economia. Esta é uma regra saudável, né? E, portanto, eu creio que ainda é possível. Agora é preciso que todos tomem consciência desses fatos que nós estamos mencionando aqui, né? Nós vamos abrir a economia. Muito bem, abrir a economia. Essa pandemia se alastra, aumenta, é preciso retroceder, né? Mas é preciso fazer paulatinamente, muito vagarosamente, essa experiência da abertura, né? Perfeito. Até porque, me permita dizer, eu acho que muito proximamente, se Deus quiser, nós vamos ter uma vacina para combater, como combateu a H1N1 e outras tantas epidemias. Se Deus quiser. Nós vamos ter uma vacina para isso. O mundo todo está trabalhando nessa matéria, né? E o Brasil também, quer dizer, o Brasil está trabalhando também. O senhor sabe muito bem, não é, que os nossos técnicos e os nossos cientistas têm poucos recursos, mas têm uma qualidade extraordinária e podem aí encontrar um caminho também na solução, na geração da vacina. Presidente, eu estou recebendo aqui milhares de mensagens, não é, dizendo que, puxa, eu não conhecia direito o presidente Temer. Alguns aqui, não é, o senhor está sendo visto nos Estados Unidos, no Peru, na Argentina, no Chile, no nosso Líbano, na Espanha, em Portugal, na Grécia, ou seja, o planeta está aqui nos acompanhando e as pessoas
criando dentro da sua manifestação um movimento de vitalidade, porque ouvindo o senhor falar, a gente consegue. Eu sou um otimista, até por necessidade de vida, não é? Tendo um pai mascate e que conseguiu passar para as gerações futuras, não é, da minha família, um espírito otimista de arregaçar as mangas e de trabalhar. E há uma mensagem aqui de Fábio Saboia Salles, de 93 anos, que saúda o seu irmão Fued, diz que foi amigo do seu irmão Fued. Então eu fico muito feliz de poder passar essa mensagem, porque acho importante. E os nossos sócios Alma Premium, de Miami, de Campinas, de Rio Preto, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Recife e também de Portugal, eles mandaram algumas perguntas e eu quero fazê-las agora, porque nós temos 1 hora apenas, presidente. É muito pouco, eu vou ter que torcer lá a tua agenda, falar com o Elcinho, porque está sendo tão extraordinário isso. E essa nossa entrevista vai estar no meu Instagram, no @BetoSaad, Beto com 2 Es de elefante, 2 T's de tatu, vai estar disponível depois no Instagram TV para todos vocês acompanharem quando quiser e poder compartilhar também com as pessoas. Presidente, há uma questão aqui muito importante em relação ao que o senhor considera sequestro. O senhor chamou aquilo de uma injustiça e o senhor foi sequestrado 2 vezes. E eu queria perguntar para o senhor, porque nós precisamos tomar decisões na vida. Estar no fronte, presidente, e eu digo sempre às pessoas que nós temos que ter cautela nas nossas avaliações com aqueles que estão no fronte. Nesse momento de máscaras, muitas máscaras estão caindo. E o senhor se referiu à eleição como a forma mais democrática e prudente de se escolher um candidato. Tanto é verdade que a pandemia está promovendo isso. Nós estamos tendo mais tranquilidade para ver quem é quem. As pessoas estão vendo o Michel Temer, o nosso presidente Michel Temer, hoje, com muito mais tranquilidade. E não dá para fazer uma avaliação precipitada diante desse movimento que acontece dentro do comando de um país, de um comando de uma cidade, de um comando de um estado, enfim, de um comando de um poder. Então, eu queria perguntar para o senhor, como é que fica o emocional? Como é que se trabalha uma situação como essa? Porque mexe, não é, com a nossa existência. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, em primeiro lugar, Beto, você me permita mandar uma saudação ao Fábio Saboia Salles. Eu posso dizer que ele me fez ganhar o dia ou a noite com essa recordação, porque eu me recordo tanto de uma amizade fraternal que ele e o meu irmão Fued tinham. Estavam permanentemente juntos e conversando, algumas vezes até eu um pouco mais jovem, naturalmente, tive o prazer de almoçar com eles, né? Mas tenho uma grande alegria saudar o nosso Fábio Saboia Salles e sabê-lo bem, saber que ele está bem, graças a Deus. 93 anos, 93 anos, olha, uma alegria. Só se Alma Premium, e é sócio Alma Premium, eu estou muito feliz de ele ter mandado essa mensagem para o senhor. Que bom, que bom. Bom, mas em segundo lugar, você sabe que na vida pública você tem emoções e mais emoções, mas você precisa filtrar essas emoções, porque se você deixar que elas mobilizem o seu fígado ou o seu coração, você tem dificuldades para governar. E mesmo depois, você sabe que eu vejo gestos inadequados, né? Que muitas autoridades constituídas, porque é interessante, viu, eu faço aqui um corte, viu, Beto? As autoridades aqui no Brasil, elas pensam que chegaram ao poder trazidos por uma centelha divina, quando, na verdade, elas chegam ao poder levadas pelo povo, né? Ninguém tem poder. Você não é autoridade. A autoridade é o povo. Você é autoridade constituída. Eu fui presidente da República, autoridade constituída. Então eu tenho que seguir regramentos. Quais são esses regramentos? São os regramentos que a Constituição determina e que a legislação infraconstitucional igualmente determina. Isso é que você tem que fazer. E quando vejo injustiças praticadas, você mencionou aí injustiças brutais que fizeram comigo, né? Mas que não duraram 3, 4 dias e logo foram retificadas pelo sistema democrático, que acima de uma decisão de primeiro grau tem o Tribunal Superior, que logo reforma a decisão, não é? Você sabe que eu tive a honra
de ser visitado, de ser convidado. Eu tenho uma carreira universitária, viu, Beto, muito próspera, graças a Deus, com livros publicados, muitos alunos que passaram por mim, mais de 30, 35 anos de aulas e palestras, etc., né? E eu recebi, em dada ocasião, agora, saindo da presidência, um convite para falar em Oxford, um dos únicos brasileiros convidados para falar lá, né? Poucos brasileiros estiveram lá. E eu tive negada essa possibilidade, que eu tive que buscar no tribunal. Depois, sequencialmente, eu tive um convite de Salamanca e de Madrid para falar nas universidades e para os empresários de então. E quando eu vou para lá, eu vou falar bem do Brasil, eu não vou falar mal do Brasil, não é? Claro. Então, divulgar o nosso país. Mas eu, mais uma vez, tive que buscar no tribunal a autorização para poder fazer essa viagem. Então, veja, é claro que isto nos machuca, mas eu, no fundo, não quero ser pretensioso, eu tenho pena de quem pratica esses gestos inadequados, né? Esses gestos agressivos, e agressivos à minha moral e agressivos à ordem jurídica. Você veja, no mesmo procurador-geral, né? O ex-procurador-geral, ele praticou atos, coitado, eu tenho pena dele, porque o coitado agora sofreu busca e apreensão na casa dele, perdeu a carteira da Ordem dos Advogados, não pode advogar, por causa daquele livro que ele lançou, dizendo que ia matar um ministro, né, etc. Estou falando do Procurador-Geral da República e do Ministro Supremo. Então, aqui comigo, eu sempre digo, bom, eles quiseram o meu mal, mas eu tenho que ser superior e pretender o bem deles. Eu quero o bem deles, destes que cometem as maiores injustiças, né? E o mais ainda, interessante, em pouquíssimo tempo, viu, Beto, essas coisas vêm vindo à luz, porque as pessoas vão... Hoje eu vejo os memes que fazem, né? Todos fazendo justiça a mim, não é? E especialmente quando praticaram aquela injustiça que eu chamei de sequestro, né? Que não era DTZ, era sequestro. Eu vi no dia posterior colunistas, editorialistas, gente do povo escrevendo cartas ao leitor, não é? Se insurgindo contra aquilo. Então, isto, de alguma maneira, pacifica as emoções. Você diz, machuca? Machuca, claro. Mas a ferida vem logo em seguida pelo reconhecimento da injustiça que se fez. E a voz das ruas, eu repito, a voz das ruas, ela é um termômetro absolutamente fundamental para se medir o que o senhor está dizendo. Ou seja, as pessoas saúdam o presidente Michel Temer, as pessoas ovacionam o senhor onde vai, em lugares públicos, não é? O senhor senta na sua mesa e está lá e as pessoas fazem questão. Eu me recordo uma vez, eu estava no estabelecimento em que o senhor chegou e o cozinheiro foi num bar ali na Cidade Jardim, o senhor estava lá fumando um charuto, saiu da cozinha, a equipe de cozinhas, não sei se o senhor se recorda, e foi conversar com o senhor, e o cozinheiro estava absolutamente emocionado e disse, presidente, que prazer, eu vou fazer uma comida especial aqui para o senhor. Ou seja, esse reconhecimento, presidente, ele é absolutamente, ele dá o rumo de como o senhor foi importante, de como o seu governo, mesmo que rápido, foi eficaz, e principalmente da figura que o senhor demonstra ser, não só como presidente, não só como homem público, mas como um cidadão comum, e fala com coragem, com muita tranquilidade, de maneira aberta. Presidente, nós temos que extrair o melhor de nós. Eu acho que nesse momento todos nós somos atividades essenciais, todos em nossa posição. Esse problema é suprapartidário, o vírus apareceu, eu não sei se foram os chineses ou se foi por acaso, mas pouco importa. Ele apareceu, a tecnologia não conseguiu blindá-lo, e olha que nós temos tecnologia de sobra, e a gente tem que realmente rever valores, criar ações solidárias, estar ao lado daqueles que mais necessitam e daquelas pessoas realmente que precisam de nós nesse momento. É a hora da gente fazer a diferença com a gente mesmo. Eu tive lá no Paraisópolis, a gente teve umas atividades solidárias no Alma Premium, e, presidente, numa casa com 2 cômodos moram 17 pessoas, vivem 17 pessoas. Então, como fazer para conscientizar do problema pandêmico, levar comida à mesa daqueles que, na maioria,
trabalhador da atividade informal e criar uma consciência nele de que o país tem jeito. Então, é muito difícil. A pergunta, nós temos aí mais 5 minutos, e as pessoas estão me perguntando, presidente, o senhor vai voltar para a política? Nós podemos contar com o presidente Michel Temer, e se voltar, que cargo o senhor vai escolher para se eleger? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa pandemia, né, vou dizer um óbvio também, gerou uma solidariedade extraordinária, né? Incrível a solidariedade do povo brasileiro em geral, e não é só das indústrias, ou dos mais bem dotados economicamente, né? Gerou, eu sei de gente que mandou fazer supermercado, por R$500 para levar lá para o Largo São Francisco, os padres lá da igreja, para poder alimentar o pessoal de rua, né? Então gerou uma solidariedade extraordinária. Nós esperamos até que essa solidariedade se mantenha além da pandemia, né? Quando nós tivemos debelado a pandemia. Em segundo lugar, eu não pretendo, viu? Você sabe que eu já fiz muita coisa, né? Ocupei muitos cargos, como você mencionou, já fiz vida universitária, fiz vida profissional, como procurador, como advogado, fiz vida pública também, graças a Deus, exitosa, né? E cheguei à presidência da República, então não tenho mais o que postular. O que eu quero é agora escrever, eventualmente, volto a advogar também, eu estou nativa novamente, né? Estou nativa, né? Para sobreviver também, né? Claro. E, portanto, não tenho nenhum objetivo de voltar à vida pública, né? Quando muito, eu fico aqui no escritório, muitas vezes, na minha casa, dando os palpites. As pessoas me pedem conselho, conversar, etc. Eu converso, digo da minha experiência, muitas vezes digo do que talvez deva ser feito, né? Mas só isso, viu? Se para voltar à vida pública, eu confesso a você que eu não tenho mais entusiasmo, né? Nem se convidado for para ser um secretário de Estado, de município, um ministro, enfim, o senhor não aceitaria voltar? Não tem. Primeiro que ninguém vai convidar. Primeiro. Segundo que eu não tenho disposição. Confesso a você, hoje eu prefiro ficar escrevendo, ficar eventualmente dando pareceres, um outro caso advocatício, né? Cuidar da família, presidente. E viver comigo mesmo, né? Porque na vida pública, você sabe, Beto, você não vive com você mesmo nunca. É verdade. Você vive sempre, não é? E eu passei anos e anos nessa atividade, né? Então eu hoje vivo muito bem comigo mesmo. Vou ficar por aqui. Que bom, que bom. Presidente, nós temos mais 3 minutos, então eu já quero despedir, já ir para o final dessa live maravilhosa, agradecer a expressiva audiência de todas as pessoas aqui no Brasil, nos estados brasileiros, em São Paulo e fora do Brasil, que estão nos vendo, aos nossos sócios Alma Premium, aos nossos patrocinadores, a toda a comunidade, não é, que está nesse momento aí centralizada e observando um líder, observando um homem, observando um corajoso, observando um equilibrado e principalmente um brasileiro que tem muito ainda a dedicar ao povo brasileiro com a sua experiência e principalmente com as suas experiências e os seus desafios. Presidente Michel Temer, eu não tenho palavras para agradecer ao senhor, ao Elcinho, por essa oportunidade e dizer que nós estamos felizes de poder vê-lo bem, bonito, não é? Dona Marcela cuidando bem do senhor, não é? Sorridente, feliz. E para encerrar, eu queria saber qual é o charuto que o senhor mais aprecia, porque os charuteiros aqui estão perguntando, eu não posso deixar de responder. Não, você sabe, Beto, eu agradeço muito, mas eu nem quero dar um mau exemplo de fumante. Eu fumo um charuto por semana, para descontrair no sábado, domingo, né? Mas, e agradeço muito as ofertas, porque fico muito feliz, é um reconhecimento, até uma prova de amizade, né? Eu agradeço muito a quem se lembrou disso. Muito obrigado a você. Tive muito gosto de estar no seu programa, conversando com você. E quando pudermos, passada a pandemia, vamos conversar pessoalmente. Com muito gosto. Com muito prazer. Com muito prazer, presidente. Agradeço, senhor, e mais uma vez dizer que é muito prestígio para todos nós olhar o senhor, vê-lo bem e ouvir o senhor com as sábias palavras aqui que nos dirigiu. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho. O presidente Michel Temer, com muita dedicação, com muita alegria, pôde levar aí essa mensagem a todos vocês. Fiquem com Deus.